Finalmente, o nosso Kirito, versão pós 1 milhão de inscritos, teve o seu momento de brilhar. É claro, o Eugeo já teve outros momentos de destaque ao longo da temporada, mas nenhum como esse que a gente viu no episódio 18 de Sword Art Online Alicization. Porque dessa vez ele não só estava sozinho, como seu adversário também era muito poderoso. Enfim, bora ver isso aí logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Wagner e esse é o canal Tragicômico. Todo dia tem vídeo novo por aqui, nem sempre é sobre anime, mas muitas vezes é. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, porque isso é muito importante para o YouTube continuar indicando os nossos vídeos para você. Eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos aqui do canal, porque eles são sempre muito legais, divertidos e tem muitas opiniões interessantes sobre animes e sobre outros assuntos polêmicos e sei lá, um monte de coisa. Também queria pedir para você conferir os links ali embaixo da descrição do vídeo, porque tem o link para nossa comunidade da Amino, que é muito legal se você fizer parte, vai nos ajudar muito também, e pro nosso perfil no Deezer e no Spotify, onde você vai encontrar todos os covers que a gente fez de várias aberturas de anime, inclusive uma que está prestes a sair, é a primeira abertura dessa temporada nova de Sword Art Online. E é isso, é realmente muito importante, conto com o apoio de vocês. Agora vamos pra análise, vamos falar desse episódio que, meus amigos, teve uma luta incrível. Meio curta, é verdade, mas enquanto ela esteve acontecendo, foi uma ótima luta. Porque essa luta, eu diria que foi uma das mais estratégicas que eu já vi em Sword Art Online, pelo menos que eu me lembre. O Eugeo fez uns movimentos ali com a espada dele, bloqueando a visão do seu adversário para jogar a espada no teto, prender ela, depois usou uma réplica de gelo, de diamante, de cristal, né, enfim, daquele material que ele consegue produzir com a espada dele, que parece um gelo, mas provavelmente é um pouco mais resistente. A letra da abertura até dá a entender que possa ser diamante, enfim, aquele material, vocês sabem do que eu tô falando. E com esse movimento totalmente inusitado, o Eugeo conseguiu se sobrepor a um adversário que tinha um nível realmente muito alto. Foi interessante que ele falou que aprendeu isso com o Kirito, que diz que ele poderia usar todas as áreas do terreno como armadilhas no meio de uma batalha, mas ainda assim, méritos para ele que conseguiu pensar naquilo rapidamente e conseguiu assim vencer uma batalha que era muito complicada e lutando sozinho pela primeira vez. Esse foi um ponto que me fez gostar muito da luta, mas é claro, eu gostaria de ter visto uma luta mais longa, mais bonita até, de repente com mais efeitos especiais, uma animação ainda melhor. Não que a animação não estivesse legal, mas eu sinto que a gente ainda não teve algo à altura daquele episódio 4 quando eles enfrentaram os Goblins. Eu não sei se já posso chamar isso de memória afetiva, talvez eu me lembre daquela luta ainda mais legal do que ela foi, mas na minha cabeça ela ainda foi, em termos de animação, a melhor luta, junto com aquela em que o Kirito e o Eugeo arrancaram o braço e mataram lá os vilões, né, na primeira parte. Essa segunda parte teve bem mais ação, muito mais lutas, mas ainda achei que, cara, talvez criei uma expectativa meio alta, porque a animação de Sword Art Online costuma ter um nível realmente bem alto, então eu tava esperando um padrão acima da média. Se for comparar essas lutas com os outros animes que eu tô vendo na temporada, provavelmente as de Sword Art Online ainda são melhores, mas por ser Sword Art Online, acho que eu tava esperando um algo a mais. Eu achei essa luta incrível, mas eu queria que ela tivesse sido um pouco mais longa. É claro que isso também tem muito a ver com a proposta das lutas desse universo, porque a maior parte dos adversários utiliza técnicas com apenas um movimento, e inclusive isso é bem enfatizado, né? Nesse episódio, novamente, o Bercole falou sobre isso, que ele não costumava ver essas técnicas, que ele não conseguiria usar mesmo que ele precisasse daquilo para proteger a vida dele, mas que ele via muitos movimentos assim naquele território negro. Só que entre os humanos, aquilo não é nem um pouco comum. Basicamente, o Kirito e o Eugeo que utilizam essas técnicas. E elas deixam as lutas muito mais plásticas, né? Porque quanto mais troca de golpes, geralmente mais bonita a luta vai ser. No entanto, em Alicization, geralmente as lutas são mais um único golpe muito poderoso e habilidades secretas, né? As habilidades especiais das espadas de cada usuário. Esse aí ele tinha um golpe que, enfim, tinha uma parada com o tempo lá, é como se ele atacasse um ponto futuro. Era uma habilidade até bem roubada, mas que não gerava um impacto visual tão bonito. Mesmo assim, boa luta, especialmente por causa do teor estratégico, como eu disse antes, e também porque tivemos mais algumas revelações bem interessantes sobre a trama, como a segunda habilidade especial do Eugeo e principalmente o background do vilão, que era aquele cara da lenda que a gente tinha conhecido lá no começo de Alicization. O tal do Bercole
era o antigo dono da espada que o Eugeo usa atualmente, então achei isso bem legal porque criou uma conexão entre os dois personagens. E cara, por mais que isso provavelmente fosse bastante previsível, afinal de contas, aquela lenda ela não seria uma simples lenda, né? Não teria por que colocar na história se ela fosse assim, e naturalmente aquele cara teria virado um Cavaleiro da Integridade. Eu não tinha pensado nisso, eu não, simplesmente, sei lá, não juntei os pontos, não tava pensando nessa possibilidade, nem por um instante eu pensei, ah, será que aquele cara é o maluco da lenda lá do começo? Não, eu não pensei nisso mesmo, então achei bem legal porque não tava esperando. Eu acho que muita gente tinha já matado, porque, assim, parando pra pensar e analisando, não é uma coisa muito difícil de prever. Ela pode se dizer até que era bem previsível, mas eu não tinha previsto. Dessa vez eu realmente tinha deixado isso passar. Eu achei legal, é legal quando, mesmo quando o negócio é previsível, quando a gente não pensa, porque sempre é legal ser surpreendido, né, no meio de uma história. Mas eu imagino que muitos de vocês já tinham conseguido ligar os pontos, só que eu achei isso muito legal. Realmente criou um background que não ficou forçado, afinal de contas faz todo sentido que o cara da lenda lá tenha sido o primeiro e tivesse um alto escalão. A única coisa que eu não gostei nessa história toda ali, né, no desenvolvimento dessa trama, foi algo que os animes costumam fazer bastante. É um erro comum nos animes. Não chega a ser exatamente um erro, mas são aqueles diálogos super expositivos. Por isso que eu costumo nem comentar isso, porque é tão recorrente esse tipo de coisa, é quase que cultural entre os animes, mas como eu tinha elogiado a forma como desenvolveram esse diálogo no encontro com a Alice, dessa vez eu devo dizer que eu achei que ficou muito jogado, foi parecido com a Fanatio, inclusive. O cara simplesmente começou a contar a história dele, como é que a arma dele funcionava, explicar os seus poderes, e aí eles fizeram toda aquela ligação e ficaram trocando alto papo, né, antes de partir pro vamos ver. Mas principalmente o que me incomodou mais nessa super exposição dos diálogos foi o ênfase que eles deram pro quanto a Alice estava no mesmo nível ali do cara, porque ele falou mais de uma vez que, mas a Alice ela é tão poderosa quanto eu praticamente, eu sempre derrotei, mas não duvidaria que ela me derrotasse em breve. Então eles deram muito ênfase nessa parte pra falar, o Eugeo tá lutando contra esse cara, mas a Alice tá nesse nível também, então se o Kirito for lutar contra ela, não sei, ele não vai lutar contra um adversário mais fraco. Talvez seja esse o motivo de precisar expor tanto essa questão no diálogo, ou pode ser simplesmente para justificar o nível da Alice quando ela integrar o time dos mocinhos, porque eu já nem sei mais se ela realmente vai acabar lutando com o Kirito ou se eles vão ficar amiguinhos, inclusive por causa do gancho, né, desse episódio, o Kirito já vai começar a contar algumas coisas pra Alice, pode ser que ela entenda, pode ser que ela falou que se ela não acreditar ou se ela achar que ele tá tentando enganar ela vai lutar com ele ali mesmo, então isso pode acabar acontecendo, mas enfim, pode ir pra muitas direções, né, ela pode acreditar ou ela pode desconfiar, eles podem ter uma pequena luta antes de fazer as pazes e de trabalharem juntos, muitas coisas podem acontecer, mas o interessante é que novamente nós tivemos um Cavaleiro da Integridade meio que se redimindo no final. Novamente nós vimos ali o Bercoli caindo no discurso no jutsu, né, do Eugeo e acreditando mais ou menos nele, só que dessa vez ele foi petrificado. Nós tivemos meio que um plot twist ali com aquele personagem que tinha aparecido na abertura, que eu cogitei que poderia ser um momento de transição ali. Parece que ele é como se fosse um secretário da Pontífice. Então, enquanto a Quinella tá dormindo, ele fica supervisionando a parada, eu não sei. Uma ligação mais ou menos desse tipo, né? Foi o que a gente conseguiu entender por enquanto. Outra coisa que ficou bem clara é que ele viu no Eugeo a possibilidade de criar um novo Cavaleiro da Integridade ainda melhor do que os que eles já tinham por ali. Então pode até ser que a gente tenha uma luta de Kirito e Eugeo em breve, com o Eugeo trabalhando como um Cavaleiro da Integridade. Cara, seria muito louco, né, se isso acontecesse. E também seria estranho se ele não tivesse o problema das memórias muito frescas na cabeça dele, que nem o Eldri, aquele primeiro que eles encontraram. Foi muito fácil começar a remover o cristal da cabeça do cara, né? Então, teoricamente, seguindo por esse padrão de quanto mais recente, mais fácil de remover as memórias do cara e tiltar ele, talvez isso pudesse funcionar com o Eugeo de forma até bem simples. Isso supondo que de fato vai acontecer, né, de eles já transformarem ele em um Cavaleiro da Integridade para lutar contra o Kirito. Mais uma vez, temos aí muitas possibilidades, mas foi a ideia que o episódio passou, né, um pequeno gancho que ele já deixou no caminho. A técnica suprema do Eugeo também foi bem interessante, né, aquela parada de absorver a energia vital, né? Ele praticamente estava absorvendo a vida dos dois
E o Joe até falou que ele tinha apostado alto nessa aí porque ele esperava que o cara tivesse menos vida do que ele, afinal de contas ele era mais velho, então o Joe conseguiria sobreviver por mais tempo. Só que foi curioso, porque, sei lá, parece que ele não tinha muito controle de como desativar a técnica. No breve diálogo que a gente teve com a Cardinal, ela fala que eles não deveriam utilizar essa última liberação, porque ela libera de uma vez só todo o poder selvagem das espadas, e são espadas de um nível muito alto, então eles não conseguiriam controlar muito bem. É aquela velha história dos animes, quando você tem um poder muito forte, geralmente você tem um ônus e um bônus, né? Você tem um grande poder, mas geralmente você precisa pagar alguma coisa por isso, e no caso eles não têm um domínio total, e o Eugeo, não sei se ele conseguiria sair dali quando ele quisesse, então eu não sei o quão bem ele conseguiu calcular, né, essa questão, mas enfim, ele acabou desmaiando, provavelmente porque já tinha perdido bastante da vida dele. Fica a dúvida aí do que vai acontecer com o nosso Kirito Super Saiyajin. Enquanto isso, o nosso Kirito de verdade tá lá trocando uma ideia com a Alice, eles precisam esperar pelo menos a lua, né, pra ter um pouco mais de luz e assim continuar escalando pelo lado de fora do prédio. E nessa troca de ideias nós vemos que o Kirito pelo menos já foi capaz de fazer a Alice se lembrar da irmãzinha dela, a Selka, que a gente já tinha visto lá nos primeiros episódios também. E aí fica aquela dúvida de se o Kirito vai conseguir fazer com que ela se lembre ou com que ela acredite, né, no discurso dele, de que teve memórias implantadas e tudo aquilo. Pelo histórico que a gente tem, não deveria ser muito difícil, porque a maior parte dos outros cavaleiros acreditou. O primeiro tiltou e o Scarlet acreditou, agora o Bercoli também acreditou um pouquinho, a outra ela ficou inconsciente, então não deu muito pra persuadir, e tem a Alice, que deveria acreditar também, até porque eles têm muito mais material pra convencer ela. Enfim, foi mais um episódio muito bom de Sword Art Online Alicization. Essa reta final tá realmente maravilhosa, a gente tem aí muitas direções pra onde a gente pode ir, então provavelmente não vai fugir muito de algumas dessas coisas que eu especulei. Ou pode ser que sim, né? De repente eu vou ser muito surpreendido aí nessa reta final, mas mesmo assim tem muitos caminhos por onde a história pode trilhar, então de qualquer forma só nos resta esperar e torcer para que seja um final de temporada ou da primeira parte da temporada um final muito bom, e tenho certeza que de qualquer forma a gente vai ficar bem curioso para ver o que vai acontecer nos próximos 25 episódios que, enfim, concluirão o arco de Alicization, que até aqui está muito bom. O que você tá achando? Deixa seu comentário aí embaixo com o seu feedback, não só sobre o anime, mas também sobre a análise. E antes de ir embora, é claro, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de curtir. Eu já pedi, né, o like, já pedi o like, então se inscrever também e ativar o sininho. Tudo isso é muito importante, conto com o apoio de vocês, confira os links aí embaixo na descrição. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou gritar que amo você. Se a voz não aparecer, me dê